Bom, gente, aí vem Ai, ai, meu. a parte das avaliações que a Desativem gente os tem que fazer, áudios. que isso eu Peraí, recomendo até Beto. que sejam feitos pelos professores, né? Em sala de aula. Então, nós temos feito agora uma preparação de Eu professores não estou vendo a de imagem do diversas escolas professor agora, sumiu. para entendimentos básicos, né, de testes de audição. Isso é ensinado até em pedagogia, né? Entendimentos básicos de teste de audição, de tudo, audição, visão, principalmente, que são as mais feitas, né? Porque eu tenho recebido, por exemplo, alunos já no ensino fundamental, anos finais, e que com diagnósticos que, de repente, a gente vai ver o problema dele é um problema de audição, é um problema de visão, e ninguém tinha detectado antes, né? Alguns problemas são realmente específicos e difíceis de serem detectados, mas os que nós temos descoberto de vez em quando são problemas fáceis, de fáceis detecção. Então, que não havia necessidade nenhuma de não ter sido detectado, poderia ter sido detectado. Isso aqui é estranho, né? Isso acontecer, mas tem acontecido. Então, é uma coisa que tem preocupado bastante, porque a criança perde o caminho, perde o bonde, ou seja, ela não está acompanhando a aprendizagem e vai acabar sofrendo bloqueios que vão atrapalhar tudo. Lógico, né? E simplesmente porque tem um problema. Então, nós temos tentado orientar, né, diversos professores, pedagogos e licenciados na educação do ensino fundamental, anos finais. Principalmente aqueles que dão aula para o sexto ano, que é a criança com 11 anos de idade, porque ela ainda é uma criança e ele ainda está acreditando que todo mundo enxerga da mesma maneira, todo mundo ouve da mesma maneira, alguns, né? E, de repente, vai descobrir que não é nada disso, que tem um problema ali, né? Então, isso tem acontecido frequentemente. Tá? Então, as avaliações perceptivas são avaliações necessárias, nós temos que fazer. Agora, vamos começar por essa, né? Audição. Na percepção pela audição, é uma das coisas que nós temos visto, crianças com muita problemas respiratórios, tem muita problema de infecção respiratória, etc., né? E acabam tendo problema na audição. Esse problema na audição dessas crianças, às vezes, não é só na audição. Às vezes, o problema é também no labirinto. Então, é na cóclea e no labirinto. Porque as inflamações de respiratórias, né, acabam podendo inflamar células da cóclea e acabam podendo se estender e ir para células do labirinto, né? E aí, o que vai acontecer? Vai trazer problemas tanto para o equilíbrio, né, como para o processo de telemetria na audição. No mínimo, telemetria na audição, ou seja, não saber de onde está vindo o som, né? Então, essas coisas a gente detecta pela telemetria, estudos de telemetria, né? Ou testes de telemetria, testes de nível e de frequências, que é muito bom também. O teste de frequências é você colocar em nível baixo, sempre em nível baixo, diversas frequências sonoras, bem nível baixo, para verificar se a criança está ouvindo todas as frequências sonoras, que pode, de repente, ela ter já avaria em algumas das células, que cada célula da cóclea, cada grupo de células da cóclea, na extensão toda da cóclea, detecta uma faixa de frequência auditiva. Não é todo mundo detecta tudo, não. Cada frequência auditiva só é detectada por uma faixa, por um grupo de células que são células mecanorreceptoras. Parece estranho, né? Mas são mecanorreceptoras, porque a audição é onda mecânica, né? Ela entra no ouvido, né, nosso, como uma onda eletromagnética, mas essa onda eletromagnética atinge o martelo, bigorna, estribo, e aí ela bate, o martelo bate e provoca uma onda no líquido que tem dentro da cóclea,
E essa onda, então, nas frequências do som, né? E a depender da frequência, ela é captada por alguma dessas células que estão na cóclea, transformada em pulso elétrico e enviado para o processador auditivo central. Então, uma avaria numa dessas faz com que haja uma perda de frequência auditiva. Então, a criança não consegue ouvir, por exemplo, a beleza de uma orquestra, porque tem sons que ela não vai captar. Outra parte é um ouvido completamente parado, o outro não tem telemetria. Então, ela não tem condição nenhuma de saber de que lado está vindo o som, né? Que é outro teste que a gente pode saber. Então, às vezes, não é surdez, mas é uma limitação no processamento, na captação auditiva de um dos ouvidos, né? Que foi, por exemplo, mais atingido pelas infecções, ou inflamações, etc. E essa é a parte do ouvir. E a parte quando atinge o labirinto, atinge a parte do equilíbrio. E a parte do equilíbrio é fundamental, mas fundamental principalmente porque o cerebelo, né, que está aqui atrás, né? O cerebelo, não sei se vocês estão vendo, não é aqui que eu tenho que mostrar. O cerebelo, essa parte daqui, tá? Ele é um conjunto de redes neurais imenso aí para fazer todos os cálculos do nosso equilíbrio. Então, ele recebe informações do labirinto. O labirinto como é? Para quem estudou biologia sabe, né? O labirinto também é aquele monte de curvinhas, né? E com líquido até a metade. E com várias células detetoras de onde está esse líquido, né? Quando você mexe com a cabeça, o líquido diz está mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. E essas informações ele manda para o cerebelo. O cerebelo processa essas informações todas e manda comando inconsciente, a gente não é consciente disso, tudo é inconsciente, manda comando para o córtex motor. Então, o córtex motor recebe comando diretamente do cerebelo depois dele fazer esses cálculos. Então, para a gente ficar em pé é uma dificuldade. Tá? Quem faz todos esses cálculos é o cerebelo e ele então comanda o córtex motor. Agora vejam só, o córtex motor ele recebe comando de duas fontes. Uma delas é o cerebelo inconsciente, a gente não está sabendo, ele está mandando informação para nós nos equilibrarmos. E o outro comando é o nosso comando consciente, porque a gente quer levantar um braço, levantar outro braço, andar para frente, andar para trás. Então, são dois comandos cumpridos, cujas ordens são cumpridas pelo mesmo lobo, pelo mesmo córtex motor, que é onde estão as redes neurais de comando motor do equilíbrio, né? Braço, perna, etc. Mexendo no nosso corpo. Então, e agora, se por acaso o cerebelo não está bem desenvolvido, alguma área do córtex cerebral vai fazer esse cálculo. Então, olha só, onde é que está o problema aí e que acontece com alguns autistas. Em alguns autistas, a inflamação cerebral pode estar ocorrendo na área do cerebelo. Se estiver ocorrendo na área do cerebelo ou na área do comando motor, do córtex motor, tanto faz um como o outro, aí ele vai ter dificuldades em coordenação motora, andar, etc. Vai ter dificuldade na elaboração no andar, né? No andar, mexer os braços, ficar meio descontrolado, braço, perna e tudo. Por quê? Ou os cálculos não estão sendo feitos por aqui pelo cerebelo, ou o comando está fragilizado, está deficiente por causa de alguma inflamação cerebral. Tá? Então, essa é a parte a parte que a audição acaba tendo interferência nisso. Porque não a audição em si, mas uma inflamação na cóclea que acaba levando a inflamação para o labirinto e acaba provocando tudo isso. Tá? Vê como tem coisa interligada, né? Tudo é interligado aí dentro. Tudo interligado.
E a gente tem que estar atento para a gente descobrir, pelo menos, qual pode ser a causa e enviar para o médico, o terapeuta, às vezes não é o médico, né? Para o terapeuta correto, né? Para poder tratar daquilo que a gente desconfiou que está acontecendo. Né? Então, esse é todos os processos da audição. Tá? A audição e os seus adendos, né? É tudo isso. Essa parte. Então, foi descoberto na China, tem uns 5 anos isso, uma mulher sem o cerebelo. Eu até tenho o mapeamento cerebral dela, a ressonância magnética dela, e está um buraco aqui, não tem o cerebelo. Então, essa mulher, ela tinha enxaquecas imensas, violentas, né? E ela ficou deficiente mental. E hoje acha-se que ela ficou deficiente mental exatamente pela ausência do cerebelo. Por quê? O cérebro teve que assumir o equilíbrio dela. Ela tinha dificuldade até de andar. O processamento era pelo cérebro. Então, isso diminuiu a capacidade de desenvolvimento das outras áreas intelectuais dela. Ela ficou deficiente intelectual. Né? E isso é um problema que está acontecendo em alguns microcéfalos. Eu não sei como é que está a situação hoje, mas tem microcéfalo que nasceu sem o cerebelo. Então, teoricamente, olhando o exemplo dessa chinesa, a gente já sabe que vai ser deficiente intelectual, né? Por causa da falta de cerebelo. A menos que se faça uma experimentação, que eu sugeri como protocolo, não apresentei, mas sugeri, que é colocar essa criança o máximo possível numa cadeira de rodas, com aquele apoio, para ela usar o mínimo possível o córtex cerebral para os cálculos de equilíbrio. E que, com isso, ela possa desenvolver o restante do seu cérebro e, de vez em quando, sai, dá uma volta e tudo, mas a maior parte do tempo está ali, para não sobrecarregar o cérebro com isso. Essa mulher tinha enxaquecas terríveis. E numa das enxaquecas, ela foi internada, que não aguentou de dor, foi internada, e dessa internação é que na hora que foram fazer o ressonância magnética, descobriram que ela não tinha o cerebelo. Uma coisa que nós temos recomendado demais, demais mesmo, a todas as escolas, é que façam não só com autista, mas com todas as outras crianças, porque a gente tem que fazer, inclusive é interessante por causa da inclusão, né? Fazer com, serve para ele, mas serve para os outros. Então, fazer com todo mundo. Ele sabe que está todo mundo fazendo aquilo. Que são as coordenações motoras, muito exercício de coordenação motora, mas incluindo muito exercício de equilíbrio. Quanto mais exercício de equilíbrio nós fizermos, melhor para todas as crianças, autistas e todas as crianças que nós temos, né? Que é muito importante isso. Então, essa é a audição. A audição que entra pelo cerebelo, entra pelo equilíbrio, entra pelo comando do córtex motor, né? Porque mexe com a cóclea e com o labirinto. Né? Em seguida, nós temos o paladar. No paladar, que a gente também tem que verificar, já pode dar alguma indicação para a gente. Né? Por quê? Bom, na audição, esqueci de falar isso, na audição, a indicação para a gente é se a criança tiver com uma hipersensibilidade auditiva, porque a hipersensibilidade auditiva é uma característica comum em muitos autistas. Não vamos colocar padronizado, não vamos padronizar isso, mas é uma coisa comum em muitos autistas. A hipersensibilidade auditiva, né? Tanto que a gente vê esses autistas fazendo o quê? Eles frequentemente com a mão no ouvido. Teve um som um pouquinho mais alto, eles põem a mão no ouvido. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque se ele tem hipersensibilidade auditiva, tem toda a indicação de que pode ter desenvolvido o transtorno do espectro autista. Tá? Então, essa é a audição. Agora, tem crianças com hipersensibilidade auditiva e que não são autistas. Então, isso é uma das características possíveis de ele ser autista. Paladar. No paladar,
Nós sabemos que a língua é o responsável, cada área da língua, né, ela é responsável por um tipo de sabor, né, para a gente detectar um tipo de sabor. E uma das coisas que ocorre, que pode estar ocorrendo com a criança, ela estar com o paladar alterado, tem uma alteração de paladar. Alterações de paladar podem ser diversas. Agora, o coronavírus acaba o paladar e o olfato, né? Mas uma alteração de paladar pode ser alguma coisa relacionada ao mau funcionamento de algumas células por alguma avaria. Então, pode ter havido, tanto no paladar como no olfato, vamos ver os dois juntos, né? Paladar com olfato, alguma avaria na área das células olfativas nas narinas ou das células palativas na língua, fazendo com que aquelas células específicas tivessem sido avariadas e não estão transformando a química da comida ou a química do aroma em impulsos elétricos. Então, essas células são células quimiorreceptoras. Tá? A célula do paladar e do olfato são quimiorreceptoras. Elas são excitadas pelas substâncias químicas. É bem interessante. Fernanda, meu sobrinho tem, quando canta, parabéns, mas tem algumas músicas ele gosta de ouvir alto. É interessante. Então, pode ser frequência. Tá? Então, ele pode ter uma hipersensibilidade em algumas frequências auditivas. Isso também ocorre. Tá? E outras frequências não. Isso pode acontecer. Exato. Sandra falou das palmas. Porque também tem outra coisa, né? As palmas, elas alcançam mais a gente, elas chocam mais a nosso martelo, bigorna, estribo, do que a música normal, né? É um choque, é um choque. E a música pode não dar esse choque, a não ser que tenha batida forte, né? Então pode ser isso. Pode ser frequência ou pode ser isso, essa batida, né? Tranquilo. Então a gente tem que evitar, porque com certeza isso dói. Essas hipersensibilidades auditivas, o grande problema é que dói na cabeça da criança, tá? Então, eu já encontrei em Seabra, numa creche de educação infantil de uma ex-aluna minha, que eu estou dando assistência lá, apoio lá, e que uma mãe insistiu em colocar o filho para tocar na bandinha de lá, numa festa que teve, né? O que é um absurdo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas besteiras que as pessoas fazem, né? Que, de repente, vai prejudicar a criança mais ainda, né? Ela vai bloquear, vai ter um bloqueio, não tem nem dúvida, né? Então, esse é um. E essa é a audição. Então, o paladar e o olfato podem ter dois aspectos aí. Ele perder capacidade de determinadas frequências olfativas e determinadas frequências gustativas, que é tudo química. No caso, a célula é diferente. É diferente da do som. O som é mecanorreceptor, aí é quimiorreceptor. Então, são células que transformam as substâncias químicas, né, em pulso elétrico. Então, a gente tem todas as especialidades de célula, nós temos, né? É fantástico isso. Aí ela quais os problemas que pode ter? Algumas delas estarem avariadas e não ter uma captação perfeita ao todo, ou todo nem sempre são as células. Quando não tem olfato nenhum, quando não tem paladar nenhum, normalmente não é aí, é no processador. É no processador de paladar e de olfato. Quando algumas frequências, etc., aí pode ser nas células, sim. Tá? Então, paladar e olfato. Né? Aí vamos ver outro. Visão. Depois a gente volta para o tato. Na visão. A visão, então, é outra coisa bastante importante de nós observarmos, porque ela prejudica demais a criança. Lógico, né? Prejudica demais a criança. Agora, a visão não é só o problema de enxergar bem ou não enxergar bem. O processo da visão é muito complexo. O processo da visão tem todo tipo de frequências. Você vê, nós temos 3 tipos de cones, né, e bastonetes. Temos os bastonetes, que têm maior quantidade, são as células bastonetes na retina. Né? Então, essas células da retina, os bastonetes transformam a claridade, a luz, a claridade, em impulso elétrico. Então, se a gente só tivesse o bastonete, a gente enxergaria tudo em preto e branco. Tá? Seria só isso.
Então, os bastonetes fazem essa claridade. Agora, nós temos também cones, 3 tipos de cones. Agora, tem gente que tem 4 tipos de cones. Então, é uma anomalia. 3 tipos de cones, que são os cones... Pedro é daltônico? Então, o daltônico é porque ele tem vários tipos de daltonismo, né? Tem o daltonismo com a perda de um dos cones, 2 dos cones, ou com 4 cones. Eu não sabia que podia ter 4 cones, tá? Mas tem o daltônico com 4 cones. Então, as cores saem diferentes. Por quê? São essas 3 células, que são do vermelho, verde e azul, né? Que compõem todas as cores que nós enxergamos. Então, se você tira uma delas, obviamente as cores vão ser diferentes. Então, a composição das cores não vai ser a mesma, óbvio que não, né? Então, essa é uma das coisas. São essas células, os cones, que vão dar o processo da visão. Mas tem mais do que isso. Então, você, quando levava no oftalmologista antigamente, você tinha o enxergar para ver se o cara está com o processo do cristalino funcionando bem, a musculatura do cristalino funcionando bem. Então, se tem hipermetropia, todas aquelas deficiências visuais, né? Astigmatismo, miopia, etc. E via também a parte do daltonismo, ou seja, se tem as células corretas, etc., funcionando equilibradamente para dar a composição de cores que é o padrão que as pessoas neurotípicas, celulotípicas, tá, enxergam, né? Então, e tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa que é uma coisa que está sendo muito pouco difundido, mas que aí mesmo tem Tânia, que já fez esse curso, que é a síndrome de Irlen. A síndrome de Irlen é um processo com as frequências coloridas em que o Pedro diz que não compra roupa nem escolhe. Ficaria horrível com as combinações que faria. Tem que ter alguém, mas ficaria bom para você, né? O importante é ficar bom para você. Não pode ligar para os outros, não. Tem que ver o que compõe melhor em você. Aí, que é a síndrome de Irlen, que é o quê? É uma anomalia na vista que faz com que a pessoa perca um pouco a capacidade visual. Às vezes vai ficando que nem o disléxico, às vezes vai apagando a imagem, às vezes fica balançando a coisa. E quem ensina isso no Brasil só tem um local que forma as pessoas que fazem essa detecção da síndrome de Irlen, que são os chamados screeners, né? Que faz a detecção da síndrome de Irlen, que é no Hospital de Olhos, em Belo Horizonte. Então, lá é feito esse pessoal, né? E é feito esse treinamento do síndrome de Irlen, que é o screener, que Tânia é screener, né? Ela é autorizada a detectar isso, e que tem as fichas com coloridos diferentes, né? Para verificar qual é a frequência que aquela criança está deficiente, e aí a gente vai colocar o quê? O óculos dessa criança vai ser feito com aquela lente que é colorida, com a cor correspondente ao que está faltando para compor a visão da criança, e ela fica perfeita. Infelizmente, isso é muito pouco difundido. Então, nós temos muitas crianças com síndrome de Irlen, muita gente com síndrome de Irlen, e que se acostumou com o fato da visão ser assim, acha que é problema da vista mesmo, que de vez em quando não consegue enxergar, diminui a luminosidade, fica difícil mesmo, e na realidade tem conserto. Ou seja, é um simples óculos, não é tão simples assim porque é importado, mas por isso, ninguém dá importância a isso, esse é que é o problema. Então, ninguém dá importância, tá? E isso é uma coisa que deve ser feita, né? Então, é mais uma análise que a gente tem que fazer, porque também prejudica. Imagina, isso aí não só traz sintomas de inquietação, falta de atenção,
desligamento por seletivo, etc., e que acaba confundindo com autista, acaba confundindo com disléxico, acaba confundindo com descalcúlico, acaba confundindo com TDAH e a síndrome de Irlen. Então, tudo isso, é por isso que a gente tem que estar estudando o tempo todo, tem que estar só atualizando o tempo todo, temos que atualizar os professores, que é quem está na linha de frente, né? E isso todos os professores é que devem saber, né? Porque o treinamento dos professores é fundamental para que a gente tenha realmente uma detecção antecipada de todos esses problemas. Nós precisamos disso, né? Mas a formação de pedagogos está péssima, está fraca demais, né? É um problema. E as pessoas, um curso curto, e não pode. Imagina, um profissional que recebe todas as crianças, ou seja, que todas as crianças passam por ele. Se todas as crianças passam por esses profissionais, óbvio que eles têm um papel importantíssimo na formação de todos nós. Então, eles deveriam ser as pessoas mais bem preparadas para detectar qualquer problema e encaminhar para todos os terapeutas, para todas as outras pessoas. Então, é básico, é o pedagogo, não é nem o psicopedagogo. O psicopedagogo já é um estudo complementar que deveria ter sido feito na formação do profissional de linha de frente, né? Então, um profissional de linha de frente deveria ter essa noção, mas, infelizmente, está longe da gente ter essa coisa, né? Outra coisa, então, vimos a visão, agora vamos voltar para o tato. Ah, sim, esqueci de mais uma coisa na visão e no olfato e paladar. Hoje estou mal, esqueci um monte de coisa. Vamos ao olfato e paladar. A outra coisa do olfato e paladar que eu esqueci de falar, né, foi em relação à hipersensibilidade palativa e olfativa. Tá? Nós falamos da hipersensibilidade auditiva. O que é essa hipersensibilidade palativa e olfativa? Gente, a gente pega um autista e diz ele é seletivo na comida, ele é todo cheio de frescura, só come aquilo que agrada a ele. Não é nada disso. Grande parte dos autistas que têm seletividade alimentar, não é que ele não queira, ele não pode, ele não consegue, ele não tolera aquele cheiro ou aquele gosto. Por quê? Aquilo que acontece na audição, na hipersensibilidade auditiva, está acontecendo no paladar, na hipersensibilidade palativa ou olfativa. Em que muitas células transformando a química em impulso elétrico? Não. Muitas redes neurais carregando a mesma informação, o mesmo pulso elétrico, para o mesmo processador. Por que tem tanta rede assim? Por causa da falta da poda neural, que todos nós sabemos que não tem no autista. Então, isso faz com que não é assim sempre, pode alguns autistas terem muito mais caminhos elétricos levando o sinal elétrico da audição pelo nervo auditivo até o processador de áudio do que as crianças neurotípicas. Outros autistas podem ter muito mais caminhos levando desde do nervo palativo e do nervo olfativo para o processador palativo e olfativo do que as crianças neurotípicas. Muito mais caminhos, muito mais neurônios. Porque eles têm 10 vezes mais redes neurais que nós. Esse é o detalhe. Então, tanto a hipersensibilidade auditiva como a palativa, olfativa, tátil, visual e outras sensações pode estar ocorrendo por excesso de redes neurais na mesma função. Porque elas estão lá, estão soltas, então elas assumem uma função. Elas não ficam sem trabalhar, não gostam de ficar ociosas. Tá? E essa falta da poda neural, porque reparem, o autista todos nós temos 100 mil trilhões de conexões, né, cerebrais quando a gente tem 2 anos de idade. E essas 1.000 trilhões, quando a gente chega aos 12 anos, elas estão reduzidas para 100 trilhões de conexões. Então, é a chamada poda neural. No autista, essa poda não ocorre, ou ocorre só parcialmente. Entendeu? Então, fica com muito mais neurônios, muito mais redes neurais, muito mais do que qualquer um de nós.
E esses neurônios vão se localizar onde? Às vezes na audição, às vezes no paladar, às vezes no olfato. Aí essa criança não consegue comer. O que a gente tem que fazer? A comida não pode ter cheiro nem sabor. Quanto menos cheiro e quanto menos sabor, mais vai ser palatável ou olfatável por ela. Senão ela não vai conseguir. É como se a gente tivesse derramado todo o saleiro na comida dela, ou todo o açucareiro no suco que ela vai tomar. Aí fica intragável. É intragável uma coisa dessa. Então, esse é um dos detalhes pelos quais existe a hipersensibilidade palativa olfativa, que a gente chama de seletividade alimentar, né? E existe a hipersensibilidade auditiva, que é a que a gente mais vê. O cara não consegue ouvir som alto, né? E no caso, por exemplo, que você falou, é só palmas, no caso. No caso da música, não, porque cada um é diferente, né? A sensibilidade de cada um é diferente, tá? Que é o sobrinho de Fernanda. Então, a gente tem que estar atento, e a gente descobrindo essas coisas, a gente já tem um sinal. Pode ser realmente transtorno de espectro autista, né? É bom que a gente saiba que tem essas diferenças para a gente ver a alimentação, que eu acho que é o principal. Alimentação e vermes, né? Eliminar os vermes, tirar da alimentação tudo que é veneno normal para o autista e completar a vitamina dele, que aí a gente já vai começar a reduzir bastante todos os sintomas, né? Então é esse. Aí vem o tato. No tato, por incrível que pareça, eu encontrei, quer dizer, várias pessoas já me disseram que encontraram também, então eu achava estranho, porque eu nunca tinha visto, 2 autistas embrumados aqui na Bahia com hipersensibilidade tátil. Então, ele não pode se encostar ao ombro, um dos ombros, não me lembro qual era, ele não pode nem se encostar e nem pode encostar nele, que ele sente como se fosse dor, ou uma pressão muito forte, né? Então, a hipersensibilidade, no caso, é tátil, né? Em alguns casos, né? Existe isso. Tudo isso que eu estou falando pode ocorrer com outras pessoas também, né? Neurotípicas. Mas é comum no autista, e eu acredito, pelo que a gente tem observado, que seja pela excesso de redes neurais, tá? Essa falta da poda neural, né? Mas eu não vi uma comprovação científica mostrando isso ainda, embora haja estudos desconfiando, e em vez de conclusivo, dizendo necessita-se de mais trabalhos para confirmar. Então, não tem uma confirmação definitiva ainda não. E outras sensações diversas, né? As sensações que são, por exemplo, percepções que ocorrem com a criança, que são percepções diferentes da audição, visão, olfato, paladar, tato, que são percepções como aquela que eu falei da criança, que ela percebe quase que o seu pensamento, né? Que na realidade é o seu pensamento mesmo, né? E essas sensações outras, isso é muito mais bem desenvolvido na criança quando ela não fala, né? E quando ela não fala, né? Quando ela não consegue se comunicar, ou quando ela tem um problema de percepção auditiva também, né? Então, eu não sei se eu comentei com vocês, a primeira paralítica cerebral muda que eu acompanhei, né? Essa era a paralisia cerebral muda e atrofiada, né? A outra paralítica cerebral que eu acompanho até hoje faz tudo. Até abri uma clínica lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, no mês passado. Eu inaugurei a clínica dela pela internet. Tudo. Então, mas a outra paralítica cerebral é totalmente atrofiada e não mexe e não fala. Ela ouve, ela vê e não fala, tá? Então, o contato com ela é um contato telepático mesmo, praticamente telepático, né? Você tem que estar sentindo o que você está falando para ela perceber. Ela ouve, mas você, ao sentir o que você está falando, você está se fazendo entender muito melhor do que você não sentir. Quanto mais deficiência a pessoa tem nas captações, pelo que eu tenho visto, mais ela capta a parte do pensamento. É interessante isso, né? Deve ser um mecanismo de defesa do próprio organismo, sei lá, né? Mas eu tenho visto muito isso. A gente percebe claramente. Como a gente percebe com os animais, né? Com os animais, a gente percebe claramente que os cachorros, por exemplo, eles sentem se a gente está com raiva, se a gente está alegre. Eles olham para a gente e eles sabem o que a gente está pensando às vezes, né? Dá a impressão que eles sabem o que a gente está pensando. E vai ver que não é só impressão, não, né? Vai ver que é verdade, né? Então, isso vários animais. O cachorro é o mais fácil porque está
Muita gente tem, né? E é tranquilo. Deixa eu ver aqui. Então, eu não estava ouvindo aqui, então não sei se alguém falou. Bom, aí então, essas são as avaliações perceptivas que nós temos que preparar. O ideal é preparar professores de berçário, creche, para isso, né? É o que nós temos feito constantemente. E tem na internet, a gente pega uma porção de exercíciozinhos de detecção de todos esses processos, porque aí facilita bastante o nosso trabalho, né? Isso aqui. Agora, além das avaliações perceptivas, nós temos as... Aí eu coloquei processuais, aqui é o processamento. Eu botei avaliações perceptivas de novo. Não, elimina esse perceptiva, que eu copiei o quadrinho daqui, passei para cá e não mudei para processual, que são os processadores daquelas percepções. Então, aqui é percepção, aqui é processamento, tá? Avaliação do processamento. Então, o processamento é a mesma coisa, ou seja, também dá defeito com facilidade, tá? No processamento. E esses defeitos também podem ser, algumas vezes, por excesso de neurônio. Por exemplo, o excesso de redes neurais pode ajudar, aumentando a capacidade daquele processador, e pode perturbar, anulando o trabalho de um anulado pelo outro. Basta eles estarem em sentido opostos. Tá? Então, os neurônios, se tiverem em sentidos opostos, podem anular o que nós estamos processando. E se tiver no mesmo sentido, eles podem multiplicar aquilo. Essa multiplicação pode ser positiva quando o processador é de inteligência, tá? E pode ser negativo quando o processador é, por exemplo, comando motor, porque ele pode tumultuar o comando daquele órgão que ele está comandando. Tá? Então, o excesso de neurônios pode prejudicar bastante o processo de processamento. Tá? Um processador que está bastante prejudicado, que tá aparecendo muito o problema dele, é o processador auditivo. Então, nós temos encontrado hoje um número grande de crianças com transtorno que chamam transtorno do PAC, que é o transtorno do processador auditivo central. Então, a criança tem audição, ela ouve tudo, mas ela não entende nada do que ela ouve. Tá? Então, isso pode acontecer em qualquer processador. A gente está vendo muito do PAC, do processador auditivo central, mas qualquer processador pode ter avarias. Pode ter o visual, pode ter o olfativo, gustativo, em que a pessoa sente o cheiro, mas não entende. Então, é uma confusão mental em relação a cheiro, ela fica perdida. Sente o gosto e não entende. Então, é uma confusão mental grande. E que a gente vê mais no entendimento do som, porque pelo som a gente se comunica. A gente não se comunica, pelo menos nós não, né? O cachorro sim. A gente não se comunica pelo cheiro, nem pelo sabor. O cachorro sim. Agora, a gente se comunica pelo som e pela visão. Então, por causa disso, que a gente só percebe a avaria no processador de som, processador auditivo central, e os outros podem ter avarias também. Então, o processador. Então, nós temos tentado corrigir algumas pessoas que apresentam processador auditivo central com deficiência com um treinamento gradual de frequências sonoras. É interessante. É uma tentativa, mas que tem dado resultado. Pelo menos com alguns que já foram feitos, tanto por mim como por outras pessoas, deu um resultado interessante que a pessoa, de repente, começou a entender o som, mas levou tempo, porque é demorado. Que é o quê? Você, na sala fechada, sem som nenhum, aí você seleciona uma frequência, um tecladozinho, um violão, o ideal é teclado. E você põe no nível baixo,
e põe uma nota, né? Uma nota só. E quando a sala está toda fechada, aquela nota não vai ser misturada com todos os outros sons do ambiente. Então, é mais fácil que os elementos, as redes neurais do processador auditivo, comecem a tentar se organizar para detectar, para processar essa nota, porque é uma nota só, é só uma nota, né? Aí você faz isso. Se você sentir que a criança começa a perceber, é sinal que está havendo um ajuste, ou seja, a tal da plasticidade cerebral, né? Plasticidade neural. Então, está havendo um ajuste para passar a entender aquela frequência. Aí você vai, põe outro som, fazer de cada dia um pouquinho, né? Aí põe outro som, depois põe outro som. Dá trabalho, mas eu não sei se tem algum outro tipo de terapia, de processamento para a gente fazer esse tipo de avaliação processual, né? Eu amanhã vou consertar esse troço aí, se bem que aí é para os outros, né? Mas vocês vão receber os slides também, de qualquer maneira. Então, tomara que esteja, e aí é melhor receber certo, né? Mas no vídeo você já vê que está errado, né? Bom, então o processamento, todos eles podem ter problema também. É outra observação que a gente tem que fazer, tá? Se os processadores estão funcionando direitinho. Que às vezes a gente vê uma inquietação, a criança está inquieta, não consegue, fica irritada, nervosa, é porque ela está querendo, ela está ouvindo um monte de som e está confundindo a cabeça dela. Então ela pode, isso é comum no autismo, mas isso pode acontecer com quem não é autista. Por isso que o que é mais importante para nós? Você já ouviu falar de método Sena em crianças com autismo? Já ouvi falar, nunca usei não, nunca estudei para usar não. Ele diz alguma coisa especial para fazer no processador auditivo central? É isso? Ah, tá. Não, eu criei essa por conta própria mesmo. Tá? E está dando certo. Esse Sena utiliza também assim, uma frequência de cada vez, ou é diferente? Você sabe como é? Você já usou? Então, para quem conhece, para quem já viu, Rita Aragon está falando do método Sena, tá? que pode usado com crianças com autismo, mas é com crianças com autismo para o processador auditivo central, Rita? É para aqueles que estão com o processador auditivo central com problema? Porque eu não sei. O Sena, eu não conheço ele direito, não. Sei que existe, mas não estudei ele, não, para ver como é que faz. Ah, tá. Vou verificar, então. Não, é só ela ligar, é ela que tem que ligar. Gente, você não sabe onde é que liga o microfone, não? Mas não é. Já liguei. Ah, pronto. É um método, professor, esse método Sena é só utilizado por fonoaudiólogos que tenham um curso específico tá. para fazer aplicação não só em autista, mas em qualquer criança que tem. Inclusive, ele desenvolve, assim, ele ajuda muito nas percepções, na memória, e é trabalhado auditivamente. Ótimo. É um trabalho que é feito auditivo. Excelente, excelente. Então, ele está fazendo, quer dizer, nós estamos fazendo o que ele faz, mas sem esse método. O ruim, tá? Eu vou anotar aqui para verificar qual é a diferença que tem para o que eu estou fazendo. Né? Porque o ruim... porque o método Sena, o senhor faz o curso e tem que ter todo um programa que é deles, que é, inclusive o professor, o idealizador é um pai, não é fonoaudiólogo, mas é um pai de uma criança, e então você tem que ter o programa dele, a criança faz uma audiometria, e diante das frequências dessa audiometria, vai ser criado um programa que é feito de 10 a 15 dias com aquela criança. Com as frequências que estão faltando. E aí tem um fone específico que você tem que ter, que a criança utiliza, e durante 45, 50 minutos ela vai fazer uma atividade, tipo um quebra-cabeça, um jogo, enquanto ela está com esse fone ouvindo o programa deles lá. Interessante. Então,
se faz em 5 dias, aí depois você para 2 dias, faz novamente a audiometria para ver qual foi o ganho nesta semana, e aí se refaz o trabalho na próxima semana que vai ser feito. O ruim, que é um mal, justamente que eu já comentei no início, e que a gente vai falar depois, quando estiver falando dos métodos, é que virou comércio. Ou seja, ninguém faz uma coisa dessa para salvar ninguém. É para ganhar dinheiro. Aí é complicado. É complicado. Isso é verdade. Isso é verdade. Esse que eu estou fazendo. Os resultados são muito bons, viu, professor? Não há dúvida. Por exemplo, se a gente pegar esse que eu estou fazendo e for atualizando, o fone a gente já usa. A gente põe o teclado com fone, tá, na criança, para ajustar, né? A gente faz isso. A gente vai botando as frequências, porque a gente não faz audiometria. Lógico, na escola eu não faço audiometria. É óbvio, não tem. Então, esse troço eu já passei para todo mundo. Ou seja, a gente desenvolveu e passou para todo mundo. Então, todo o pessoal que tem criança pequena que está com esse transtorno do PAC, que a gente está orientando, já faz isso. Muita gente já está fazendo isso. De graça. Porque, poxa, o que a gente quer é salvar as crianças. E o povo quer se aproveitar disso para comércio. Aí é brabo, porque eles nem põem um livro para você aprender. Não, você tem que comprar o troço e tem que ter o programa do cara. Tá? Então, Taniá não viu bons resultados com os autistas que atendeu, né? Que fizeram a intervenção. Mas eu estou um negócio. Cada criança é diferente, né? Cada Com certeza. organismo é diferente, né? É diferente. Eu, logicamente, vi o Sena, não estudei, mas não vou fazer, porque, poxa, eu não vou ficar comprando essas porcarias todas. Mas não, e até só pode fonoaudiólogo só que pode fazer. Exato. Não, mas eu tenho fonoaudiólogo, né, que poderia mandar fazer, mas eu não vou... até minha filha é fonoaudióloga. Mas a ideia é comércio, né? Os fonoaudiólogos também, não é por ser fonoaudiólogo, ele tem que comprar, né? Tem que adquirir. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Não é barato, né, Rita? Não é, não. Como não é barato, não. o VP-MAP também, para avaliar se o cara é autista ou não, para avaliar todas as características do autista, em que nível está cada coisa, também é caro. Também são caros. E também tem que comprar, também tem que estar lá. É complicado isso. Né? Mas esses avaliadores, testes, é tudo muito caro. Caríssimo. É tudo muito caro. Exato. Muito caro. Ou seja, virou comércio mesmo. A gente não quer salvar o autista, a gente quer ganhar dinheiro com o autista. Então, quando a gente fala que a indústria farmacêutica está exigindo que o pessoal só dê os elementos, contenção química do autista e não quer saber de alimentação, que isso é uma ganância, as outras áreas estão fazendo a mesma coisa. Ganância também. Você vê como é que um local, né, que você tem professores, tem fonoaudiólogos, tem tudo, sem grandes condições financeiras, vai fazer isso? Não vai conseguir fazer. Bom, mas a gente tem solução. Solução sempre tem. Sempre ter criatividade e desenvolver alguma coisa. A gente saber o que está com defeito. Foi o que a gente fez. Então, no nosso caso, a gente já tirou vários o processamento está perfeito de várias pessoas. Não levou 15 dias. Você falou 15 dias, né? 15 dias, 10 dias, sei lá. Não levou... São 10 dias de aplicação e depois você faz mais 5 mais posteriormente. Mas ele não, ainda fazendo essa metodologia, a criança tem que fazer a estimulação, continuar com a estimulação do processamento auditivo. Bom, sem dúvida. Ele auxilia, mas a reabilitação do processamento tem que ser feita. Tem que continuar, né? Então, tem que continuar. Isso é o que a gente faz. Bom, então, eu estou no negócio. Quem tiver condições, é interessante, tá? Agora, quem não tiver condições, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É muito caro. E dá para fazer. Muito caro. Aí fazer com essa coisa como nós estamos fazendo. É um teclado, né? Que pode ser um tecladinho, pequenininho, tá? Um fone de ouvido, e a gente vai fazendo. E agora, esses 40 minutos é importante, que isso é uma coisa que eu falo para todos eles. É por causa da sobrecarga neural. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, e isso em todas as estimulações, né?
em todas as estimulações, a gente nunca deve passar de 40, 45, 50 minutos, porque vai ter prejuízo. As redes neurais vão começar a se esgotar, né, entrar em esgotamento, e acaba tendo prejuízo forte. Isso com qualquer rede neural, e principalmente se a criança tem algum tipo de deficiência, né? Qualquer deficiência faz com que o cansaço seja muito mais rápido, né? Bem mais rápido, e o cansaço neural também, não é só o cansaço físico, né? O cansaço neural. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a criança que tem um processamento, ela cansa muito rápido. Mas qualquer deficiência, né? Faz a pessoa cansar rápido, né? O gozado, uma coisa interessante que aconteceu na minha escola é que depois que eu mudei a metodologia, já tem muitos anos isso, né? Que eu mudei a metodologia para a dinâmica grupal, todos os cansaços acabaram. É interessante. Não vi mais ninguém cansando. Autista, nenhum deficiente. Por quê? Porque fica como se fosse o método teórico de Montessori, o método teórico, que na prática não está assim nas escolas. O método de Celestin Freinet, o método de Alfredo Agostini, lá do Rio Grande do Sul, que a criança praticamente está brincando durante a aula toda, como se estivesse fazendo um jogo educativo, é um jogo educativo, mas é jogo, e aí ela se diverte a aula toda, não tem nem intervalo. Nem intervalo tem. Tem para comer, vai lanchar e tudo, mas não tem intervalo porque está brincando o tempo todo. Aí se diverte, etc. Mas quando não é um método assim, quando é um método tradicional, uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado é justamente o cansaço. O cansaço é básico, né? Mas então é isso. O processador auditivo central tem esse método Sena, que eu não sabia que era assim, né? Quer dizer, eu sabia que era caro, que era tudo isso eu sabia. E que tinha algumas semelhanças, mas deve ter muita coisa diferente também da evolução do cara, né? E a gente tem que correr atrás para fazer armegadamente, para fazer com qualquer um, né? Com qualquer pessoa. E tendo condições, logicamente, vale a pena fazer todos eles, que todos esses métodos são realmente fantásticos. Os caras desenvolveram, estão cobrando, mas tem o seu valor, né? É isso também. É isso. Bom, eu ultrapassei um pouco da hora que eu prometi, que era 11h10 ou 9h30, tá? E a gente então vai fazer uma. Se alguém tiver algum comentário, tá? Agora a gente vai fazer um intervalo para dormir. Pode não fazer tão mal assim na quantidade que está agora, mas tem sim.